O Conselho Empresarial do Estado defende que o projeto passe por uma análise jurídica para poder esclarecer como que a mudança no Código Tributário pode mexer com a vida do cidadão. A gente vai conversar agora ao vivo com o advogado do Conselho Empresarial, Dr. Maurício Ivonei Rosa, que também esteve presente na reunião entre empresários e vereadores. Bom dia, obrigada pela presença do senhor aqui no Bom Dia Tocantins, doutor. O que exatamente é o impasse do Conselho com relação a essa mudança no Código Tributário? Bom dia, Francine. Bom dia, Adenauer. É um prazer estar aqui com vocês. O que o Conselho pretende é que se faça, na verdade, aquilo que foi conversado e combinado com a administração municipal. O prefeito convocou os empresários para comporem a sua administração, participando das discussões dos problemas da cidade. Por conta disso, se criou o Conselho de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Palmas, um projeto de lei que ainda não foi aprovado na Câmara, mas que foi construído a quatro mãos, pelos empresários e pela administração municipal. Com que objetivo? Para discutir as questões que envolvem os interesses e os problemas de Palmas, para ter uma Palmas inovadora e uma Palmas que efetivamente possa crescer. E o que os empresários estão reclamando é que, no momento em que há qualquer majoração de lei ou qualquer aprovação de lei que venha a impactar a cidade, o Conselho não está sendo ouvido. O Conselho tem reunião quinzenais com a Prefeitura, com o prefeito e com toda a assessoria, e é importante que se deixe claro, o município vive um momento muito peculiar. Nunca na história do município de Palmas houve uma conversa aberta e franca da administração com a sociedade, com o empresariado. Nunca se viu uma movimentação empresarial como essa de ontem, se reunindo com a Câmara para discutir problemas da cidade, como principalmente a questão tributária. Então já é uma grande inovação. O que os empresários querem é não ser tomados de surpresa com um projeto de lei que nós não tivemos a oportunidade de analisar. Não é nem a questão de legalidade dele, porque a Procuradoria do município é muito bem informada, a assessoria contratada pela Câmara é muito competente, mas precisamos discutir os porquês daquelas alíquotas, quais os impactos que nós vamos sofrer, e não são só os empresários, porque alguém vai ter que pagar essa conta. E quem paga essa conta? O consumidor. Doutora, a gente convidou a Prefeitura para participar dessa discussão, infelizmente ninguém pôde participar, ninguém confirmou presença, mas no dia 11 desse mês a gente ouviu o secretário de Finanças de Palmas, o senhor Cláudio Schuller, que esteve aqui no Bom Dia com a gente vai rever o que ele disse naquela entrevista. As principais mudanças, nós vamos ter um aumento dos contribuintes que terão a isenção do imposto, é o chamado IPTU social. Hoje nós temos algo em torno de 6 mil contribuintes isentos, e com essa nova metodologia, a partir do ano que vem, esse número vai aumentar para 19 mil contribuintes. Então nós vamos ter um aumento de 13 mil famílias que terão a isenção do IPTU. Outra mudança no IPTU, o Código Tributário atual, o desconto para pagamento antecipado é de 30%. Então, no novo código, esse desconto vai permanecer de 30%, porém, aqueles contribuintes que tiverem com algum pagamento, algum débito em atraso do seu imóvel, o desconto vai ser de apenas 20%, né? E os outros 10% para aqueles contribuintes adimplentes com o município. No caso do ISS, nós vamos unificar a alíquota para 5%, nós temos aí mais de 80% das empresas inscritas no Simples Nacional, vamos reduzir a alíquota para o transporte coletivo, e tem algumas mudanças conceituais adequando às legislações federais. Outra importante alteração é a redução da multa de 20%, que é hoje, para 10%. Então, o que nós estamos buscando não é aumentar a carga tributária, de forma alguma não é isso o nosso objetivo e não é com este código. O que nós estamos buscando é a verdadeira justiça fiscal. Aquele maior contribuinte vai pagar uma alíquota maior, aquele menor contribuinte vai pagar em cima de uma alíquota menor. Doutora, a princípio, como a gente pôde ouvir, parece ser extremamente positivas as mudanças. Onde que está, ou o que o secretário não falou exatamente nessa entrevista? Não, eu entendo que o secretário ele foi muito pontual e muito perfeito nas ponderações dele. Agora, é importante que se detalhe um pouco isso tudo que foi dito. Primeiro, vamos ter o IPTU social ampliado para mais 13 mil famílias. Alguém deixa de pagar? Outra fatia da sociedade vai ter que pagar. Alguém paga essa conta. Então, quando você dá isenção de um lado, alguém tem que pagar. E nesse caso, quem vai pagar são como disse o secretário, os maiores contribuintes. E aí fica uma dicotomia. Se vai haver uma distinção entre os maiores e os menores, por que, por exemplo, que nós teremos uma alíquota única de 5% do ISS? A legislação prevê de até 5%. E aí eu faço a pergunta. Tudo bem, nós temos 80%, segundo o secretário, de empresas inscritas no Simples.
Mas a grande economia da capital é movimentada, por exemplo, pela construção civil, que paga ISS também. E vai estar na alíquota de 5%. E hoje nós temos um problema, inclusive, de termos uma liminar garantindo aos incorporadores o não recolhimento do ISS por conta da incorporação. Quer dizer, há uma discussão interna sobre isso também. Então, é importante ter a justiça social? É importante que se diga que é obrigação do município fazer a revisão da planta de valores anualmente. Mas não há como se fazer algo sem se discutir os impactos e sem entender o porquê daquelas condições. E uma outra questão muito importante. Nós temos que trabalhar não somente no aumento de arrecadação por meio de aumento de taxas e de impostos, mas aumentar a fiscalização. Identificar quem efetivamente está pagando o imposto e quem não está. Nós temos muita informalidade em Palmas. E isso faz com que os contribuintes que deveriam estar pagando imposto não pagam. E quem efetivamente tem a sua empresa regular, está cumprindo com as suas obrigações, está pagando o pato. Tem imposto, inclusive, que pode aumentar até 4.000%. São taxas, não impostos, né? A prefeitura está aumentando impostos e taxas. O ISS vai ter alíquota única de 5%. E várias taxas, como taxa de iluminação, taxa de coleta de lixo, taxa de retirada de alvará, autorização de construção, todas essas serão majoradas. Taxas da área de publicidade, por exemplo, chegam a 2, 3, 4.000%. Mas é importante que se diga também, após a reunião de ontem, a Câmara de Vereadores se reuniu, o Major Negreiros falou comigo ontem à noite, e já estão promovendo algumas mudanças em virtude dos questionamentos feitos ontem. Então, quais medidas são essas? Justamente na revisão dessas alíquotas e desses percentuais. Justamente na revisão dos porquês que nós chegamos nesse patamar de majoração de carga tributária. Nós não podemos esconder isso. Vai haver uma majoração de carga tributária. Se não houver uma revisão, se o que está previsto hoje no projeto de lei for realmente aprovado, qual vai ser o impacto para o empresariado? Nós não podemos dizer qual vai ser o impacto, porque nós não tivemos a oportunidade de confrontar o atual Código Tributário com o projeto de lei. Mas certamente, por uma visão superficial que nós tivemos dele ontem, é muito certo que nós teremos uma majoração muito grande. Porque não se está atacando o problema, não se está atacando a sonegação fiscal, não se está atacando o contribuinte que não está fazendo a sua obrigação. Está se tentando apenas majorar o imposto sem tentar ir na fonte do problema.